estou com, já, graças a Deus, eu estou com o Moodle lá funcionando, né? Agora eu vou disponibilizar lá no Moodle mesmo, tá? No sistema AVA lá, a gravação. Eu vou disponibilizar o vídeo da gravação aqui e o arquivo do slide também, tá bom? Acho que eu tenho que apresentar de novo a tela inteira. Pronto, vocês estão vendo o slide aí? Estamos. Tá. Então, vamos lá, né? Aula de manutenção aí, nós já fizemos a aula inicial na semana passada, fizemos a apresentação da disciplina aí. Meu nome, né, Ivanor Martins da Silva. Quem não me conhece ainda, não foi meu aluno aí no período passado. Para quem não me conhece, ou quem não assistiu a aula passada, eu já sou aluno, eu sou professor do IFES aí do campus Aracruz desde 2013, tá bom? Mas aí eu passei 4 anos e pouco aí fora, licença capacitação, estou voltando agora, voltei em janeiro desse ano, né? Então, por isso vocês não me viram aí durante a pandemia, vocês não me viram pelo campus aí, quer dizer, durante a pandemia, antes da pandemia, na verdade, na época da aula presencial ainda. Então, nossa disciplina de manutenção mecânica, eu já fiz uma apresentação na semana passada do conteúdo da disciplina, né? Já viu que os objetivos, conteúdo, certo? Vamos ver agora uns conceitos básicos aí, começar uma introdução realmente na manutenção mecânica. Vou fazer alguns conceitos básicos, porque durante a disciplina a gente vai falar muito alguns termos, né? Então é bom que esses termos o pessoal já tem ele bem definido, esses termos aí, ok? Para acostumar com o nosso linguajar aqui na manutenção, ok? Então, vamos falar aqui da terminologia básica, né? Isso aí é definido em norma, para você ter uma ideia, que é a ABNT NBR 5462, essas terminologias. Aí os objetivos da manutenção: confiabilidade, manutenabilidade, disponibilidade, custo de vida, custo do ciclo de vida do equipamento e a influência da fase de implantação de um equipamento na sua futura manutenção. A terminologia. A terminologia aí, os nomes utilizados na manutenção aí, vamos começar então a definir esses nomes. Confiabilidade e manutenabilidade. O item, o que é um item? Quando falar em item aqui, você pode pensar em peça ou componente do equipamento, tá bom? Então, o item é definido assim, ó, é qualquer parte, componente, dispositivo, subsistema, unidade funcional, equipamento ou sistema que possa ser considerado individualmente. Ou seja, o item, então, é um componente do sistema, né? Um subsistema, por exemplo, você tem uma bomba lá, por exemplo, uma bomba centrífuga. Então, um item pode ser, por exemplo, o rotor da bomba, certo? Pode ser a carcaça, pode ser tudo são itens, né? O eixo, a chaveta, são itens, são componentes. Pode ser uma peça só ou pode ser um subsistema, ok? O que a gente vai ver mais para frente é o seguinte: quando se trata de falha, de falha, a gente não fala, a manutenção não, a gente trata de forma que a falha não é no equipamento em si, mas a falha é no equipamento. É claro que o equipamento falha, mas por que falhou um determinado componente? Então, o engenheiro de manutenção, ele trata dessa forma para quê? Para ver qual é o componente que falhou para agir em cima daquele componente, né? Não só na falha, mas é claro também para evitar a falha. A manutenção não é só corrigir, né, a falha, mas também evitar que ocorra a falha. Então, vamos lá. Então, o item é um componente, não uma peça, uma coisa. Defeito. O que é um defeito? Todo mundo tem ideia de que é um defeito, né? Isso é uma palavra comum, não, mas só para definir que na manutenção, no uso dessa palavra, defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos básicos.
Então, a falha é o término da capacidade de um item desempenhar a sua função. Qual a diferença, então, entre defeito e falha? O defeito, o equipamento não para em si. Aliás, ele pode parar também, né? Mas você pode ter um defeito e continuar funcionando. E a falha, não. A falha é quando realmente parou de funcionar. Como é que a gente poderia ver algum exemplo aí de um defeito e uma falha? Por exemplo, no caso de um carro lá, né, no freio do carro, quando o carro começar a... Deixa eu permitir aqui. No caso de um carro, é o seguinte, de um automóvel, quando o freio, por exemplo, do carro começar a fazer um barulho, começar a assoviar, né, um barulho exagerado, um barulho fora do normal, aí significa que já houve um defeito, mas ainda não houve uma falha. Por quê? Porque ele não terminou ainda de exercer a sua função, certo? Seria a falha, seria o quê? A falha seria ele não exercer o término, ele não exerce mais aquela função a qual ele foi determinado, ok? Então, a diferença de defeito e falha é essa. O defeito é um desvio, ele desviou da característica dele. Se ele desviou da característica, já é um defeito. Mas, muitas vezes, com o defeito, ele ainda está funcionando, ele ainda fica funcionando. E a falha, não. A falha, ele não tem capacidade mais de exercer a função requerida. Ok? Deu para entender essa diferença? Certo? Pane. Pane é um estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função requerida. A diferença entre falha e pane é que a falha é um evento, né? Ocorreu uma falha. E pane é o estado a qual está o equipamento, o componente. O equipamento por exemplo, vamos ver, no caso, é bom a gente falar de veículo, né? Que veículo é uma coisa... Quem está estagiando aí, o cara já está na indústria, mas mesmo assim, na indústria, as máquinas são muito diferentes umas das outras, né? Se você tiver num tipo de indústria, você vai encontrar máquinas diferentes de outro tipo de indústria. E o carro eu gosto de usar o caso do veículo, porque o carro é uma máquina que a gente tem bastante contato, mesmo quem não está na indústria, né? Tem bastante contato aí com o veículo. Então, vou usar muito aí exemplos de veículo, ok? Por exemplo, vamos supor, no caso de um motor de um carro lá, por exemplo, vamos supor que ele dá um superaquecimento. Aí ele aqueceu acima do normal, certo? Mas ele ainda não parou. Aí é um defeito. Por quê? Porque houve um desvio dele exercer aquela função a qual ele foi projetado. Houve um desvio. Aí o sistema superaqueceu, faltou água e o carro não funciona mais. Aí é uma falha. Houve uma falha, né? Que é um evento. E pane. Pane é a situação que o carro está, entendeu? O estado do carro. O carro está em pane. Então, são essas terminologias aí. Manutenção. A manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Repare que a gente sempre está usando o termo aqui, função requerida, tá vendo? A modificação pode incluir uma modificação de um item. A manutenção, na verdade, na verdade, pode incluir a modificação de um item. A manutenção é isso aí. O que é a manutenção? Tá? A combinação de todas as ações técnicas e administrativas para poder recolocar, destinadas a manter ou recolocar um item em estado no qual ele possa funcionar, certo? A manutenção ela pode ser o de você recolocar o item, ou seja, o item parou de funcionar, e você restaura, né? Você repara ele, restaura o item, ou também a fase de você evitar com que ocorra, né? Você
você faz algumas ações, na verdade, para evitar que a falha ocorra, certo? Também isso aí é de manutenção, é uma manutenção. Aí tem a manutenção corretiva. Manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência da pane, destinada a recolocar o item em condições de executar uma função requerida. E a manutenção preventiva é aquela efetuada em intervalos pré-determinados, né, ou de acordo com critérios prescritos, destinados a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item. Nós já falamos aqui na aula passada, né, alguma coisa sobre isso aí, por exemplo, a manutenção corretiva em um carro, no automóvel, qual que seria? Você, por exemplo, a correia do gerador, por exemplo, quebrou, falhou, não é isso? Ela rompeu. Aí você colocar ela no lugar, levar no mecânico, lá, o automóvel no mecânico, colocar de volta é uma manutenção corretiva. Você está corrigindo uma falha que ocorreu. E manutenção preventiva seria o quê? Você estabelecer lá uma quilometragem do carro para trocar aquela correia antes que ela falhe, antes que ela venha a falhar, certo? Aí a manutenção preventiva. Existe ainda a manutenção preditiva. A manutenção preditiva é um conceito mais moderno, certo? Até a Segunda Guerra Mundial, aí, aproximadamente, só se fazia manutenção corretiva, tá? A manutenção preventiva, ela começou a ser estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial. Ou durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal já começou a fazer, né, mas ela se consolidou aí após a Segunda Guerra Mundial. A manutenção preditiva, a preditiva é isso aqui, ó, muitos classificam a manutenção preditiva como uma manutenção corretiva planejada. Tavares define a manutenção preditiva como sendo o controle preditivo de manutenção, a determinação do ponto ótimo para executar a manutenção preventiva no equipamento. Ou seja, o ponto a partir do qual a probabilidade do equipamento falhar assume valores indesejáveis. A determinação desse ponto são índices ideais de prevenção de falhas, tanto sob aspecto técnico como pelo aspecto econômico. Uma vez que a intervenção no equipamento não é feita durante o período que ainda está em condições de prestar o serviço, nem no período em que suas características optativas estão comprometidas. Então, a manutenção preditiva, a gente vai ver mais para frente, mais detalhado, então, vamos lá, manutenção corretiva, o quê? Manutenção corretiva, vou voltar aqui. Nesse aqui não. Ué, peraí. Tá. A manutenção corretiva é aquela que é feita depois que existe a falha. A manutenção preventiva é trocar a peça ou item, né? Antes que a falha ocorra, com tempos pré-determinados ou quilometragem pré-determinada. E manutenção preditiva são ações que você faz no equipamento ou no item para detectar se há necessidade de trocar. Por exemplo, medida de vibração no equipamento, medida de temperatura, medida com ultrassom. Então, existem várias, ferrografia, a gente vai ver isso mais para frente também, várias análises que você faz, na verdade, são análises, né, que você faz no equipamento para saber o estado do equipamento, qual a situação que está o equipamento, que está o item, para trocar. Reparo. Reparo é parte da manutenção corretiva na qual são efetuadas as ações de manutenção efetiva sobre o item, excluindo-se os atrasos técnicos. Então, o reparo é a troca do item realmente, né? Ou o conserto daquele item, ou o reparo seria você intervir realmente, ok? Ele é parte da manutenção corretiva.
os objetivos da manutenção. Até a década de 90, então, tinha isso aqui, ok? Os objetivos da manutenção é garantir a disponibilidade dos equipamentos com baixo custo, com índices de acidente de trabalho aceitáveis e compatíveis com a legislação da época. Então, a disponibilidade é você garantir que o equipamento esteja disponível. Não que o equipamento necessariamente precisa ficar operando, mas ele tem que estar disponível para o pessoal da produção, certo? Então, quanto maior, quanto melhor for seu serviço de manutenção, maior vai ser a disponibilidade do equipamento ficar lá para operação, ok? Garantir a disponibilidade de produção com máxima qualidade, segurança e custos mínimos. Olha o que fala aqui, ó, na disponibilidade, fala que é com índices de acidentes de trabalho aceitáveis e compatíveis com a legislação da época. Índices aceitáveis por quê? Porque, na verdade, não tem como você garantir 100% de que não vai ocorrer acidentes, certo? Então, por isso que usa-se aí índices aceitáveis. E aqui, ó, garantia máxima disponibilidade. Então, os objetivos da manutenção, né? Garantir a máxima disponibilidade e produção possível com qualidade de produtos dentro das exigências de mercado, segurança de trabalho dentro dos padrões estabelecidos, atendimento às exigências ambientais, melhoria contínua de produtividade, máxima vida útil dos equipamentos e custos mínimos. Então, olha só, a vida de um engenheiro de manutenção não é fácil, não, certo? Você pensa lá que é só, o cara de manutenção é só fazer a troca da peça quando quebrar. Não, a manutenção, ela é um setor muito importante na questão da produtividade da empresa, da indústria, ou da empresa como um todo. Por quê? Porque a empresa, ela precisa estar produzindo, ok? E a produção da empresa, ela precisa de pessoas e de máquinas. Dos operadores, né, precisa das máquinas. E as máquinas têm que estar disponíveis, e não só disponível, mas a manutenção tem que pensar também na questão de segurança, na questão da qualidade. Imagina só, quem poderia pedir participação de vocês aí, a questão da qualidade. Quem poderia aí falar alguma coisa? Que relação é essa que existe entre a manutenção e a qualidade? Alguém poderia exemplificar aí? O que poderia existir, que relação que existe entre a manutenção? O que a gente poderia falar sobre a relação entre a manutenção e a qualidade? Por exemplo, a qualidade de um produto. Imagina lá, por exemplo, uma empresa, uma empresa que fabrica potes, por exemplo, né? Fabrica plástico, algum material de plástico. Imagina só, o que tem a ver a manutenção com a qualidade daquele produto? Vocês acham que tem alguma coisa a ver ou não? O engenheiro de manutenção, ele precisaria se preocupar alguma coisa em relação à qualidade dos produtos ou não tem nada a ver com ele? Ou seja, isso aí é só problema da operação, não tem nada a ver comigo. O que vocês acham? Então, tem a ver sim, porque, por exemplo, igual na questão da qualidade, com o tempo a máquina pode ficar desregulada, e isso vai interferir na qualidade. A máquina pode o quê que você falou? Então, a máquina pode, com o tempo, ficar desregulada. Isso mesmo, exatamente. Com o tempo, a máquina pode ficar desregulada aí, né? Ela pode perder os ajustes dela, certo? Então, por exemplo, o engenheiro de manutenção não pode se preocupar só da máquina quebrar, né? Ela quebrar, dar uma pane. Ela pode como o Stefano ou Stefano? Stefano. Como o Stefano falou ali, ela pode desajustar
E aí, o que acontece? O produto dela pode sair fora do especificado. O que aquela máquina está produzindo pode ficar fora do especificado. Imagina, por exemplo, lá uma máquina, por exemplo, que está produzindo um sistema, na verdade, né, que está produzindo refrigerante, por exemplo. Aí você tem as garrafas de refrigerante e o sistema vai passando uma esteira transportadora, né, essas garrafas, e a máquina ela vai e coloca ali uma quantidade de refrigerante. Aquela quantidade ela é medida, né? Ela tem que ter uma determinada quantidade ali. Se ela estiver desajustada, ela pode colocar um pouco mais ou um pouco menos, certo? Então, aí você pode ter, por exemplo, se ela colocar mais refrigerante do que tem que se colocar, é claro que não existe ali um valor exato, né? Existe uma faixa que aquela máquina pode trabalhar. Mas se ela tiver trabalhando uma faixa permitida, na verdade, de erro, né? Nada é exato. Então, na engenharia, né? Na engenharia não é exato, né? Você tem a precisão, trabalha com determinada precisão. Mas se a máquina começar a colocar acima da faixa permitida, a empresa vai tomar prejuízo. Por quê? Porque ela está colocando mais produto do que deve colocar, do que ela está recebendo por ele. Se ela colocar menos, ela pode ter problema com os órgãos de fiscalização, né? Porque você está dizendo que você está vendendo 300 ml, vamos supor, 350 ml, mas está saindo só 345, por exemplo, entendeu? Então, aí pode dar problema. Então, o engenheiro de manutenção está preocupado com isso também. Nesse caso aí, gente, olha só, se a máquina estiver trabalhando colocando mais refrigerante ou menos refrigerante na garrafa, houve um defeito, certo? Ela está com defeito, mas ela não está com a falha ainda, porque ela ela ainda está funcionando, ok? Então, é defeito. Então, o engenheiro de manutenção ele tem que se preocupar com isso também. Questão da qualidade. Aí vem a questão da segurança, do trabalho, porque uma máquina, se ela não for uma correia, por exemplo, lá, se você esquecer de colocar a tampa da correia, imagina um par, né, de duas polias e uma correia ali girando, né, com aquelas duas polias. Se aquela tampa não for colocada e ficar sem a tampa, pode, por exemplo, uma pessoa colocar o braço ali e ocorrer um acidente de trabalho. Então, o engenheiro também tem que estar preocupado aí com a questão do acidente de trabalho, de manutenção. As exigências ambientais também. Exigência ambiental aqui, por exemplo, quem poderia dar algum exemplo de exigência ambiental aí? Da relação entre a manutenção e exigências ambientais. O que estaria o engenheiro? Imagina você lá, você entra numa empresa, vai trabalhar lá no setor de manutenção, ou como estagiário, ou como engenheiro, né? O que teria a ver com a área ambiental, com exigências ambientais? Vazamento de óleo, resíduo contaminado, peça contaminada, essas coisas assim. Descarte, né? Isso aí, vazamento de óleo, vazamento de produto químico, certo? Você tem produto. A vazamento de produto químico inclui não somente a questão ambiental, mas a questão de segurança do trabalho também, né? Porque se for um produto químico nocivo, na verdade, se o produto químico for nocivo à pessoa, aí entra em questão também a segurança de trabalho, né? E se o equipamento não for nocivo, se o produto químico não for nocivo às pessoas, mas for nocivo ao ambiente, aí entra a questão ambiental. Por exemplo, um forno, eu vou mostrar para vocês a foto aqui de um forno. Aqui tem um forno, tá vendo? Esse forno aqui, por exemplo, se você tiver desregulado, por exemplo, a injeção de combustível, o sistema de injeção dele, de combustível, e o sistema de injeção de ar, né? Se houver uma desregulagem ali, você pode ter uma queima mal feita nesse forno, uma queima ruim aqui, né? E aí você pode gerar poluente, que você pode gerar, por exemplo, monóxido de carbono aqui, na saída aqui, ou hidrocarbonetos não queimados, certo? Que seria, por exemplo, se o combustível aqui for um gás GLP, e você tiver
desajustado ali, o sistema de injeção, você pode ter aqui a liberação de monóxido de carbono ou de hidrocarbonetos não queimados. Todos os dois são nocivos ao meio ambiente, ok? O gás carbônico também, mas o gás carbônico não tem jeito, né? Ele faz parte da combustão e ele é menos nocivo do que esses outros dois, tá? Do que o monóxido de carbono e do que os hidrocarbonetos não queimados. Então, aí o engenheiro tem que se preocupar com o meio ambiente também. A questão de melhoria contínua de produtividade. Como a produtividade da empresa é feita por máquina, então, se sua máquina estiver operando muito bem, você vai ter uma produtividade boa, né? Pelo menos, ela contribui, na verdade, não depende só da máquina, depende do homem também, muitas vezes, né? Mas, do operador. Mas a máquina em si, se ela estiver operando bem, ela tem uma contribuição bastante grande com a produtividade. A máxima vida útil, o engenheiro de manutenção tem que pensar também na vida útil do equipamento, não só em colocar para funcionar, certo? Mas também quanto tempo vai durar aquele equipamento. E os custos mínimos, e também tem que estar pensando em custos, certo? Esse é o grande trabalho do engenheiro, porque muitas vezes o técnico lá, o mecânico, ele muitas vezes não está preocupado com todos esses elementos aqui da manutenção. Por exemplo, se você pegar aí um mecânico, muitas vezes ele está preocupado em colocar a máquina a funcionar. A preocupação dele é o quê? A máquina deu problema, o equipamento deu problema, ele foi lá e colocou para funcionar, ele fez a tarefa dele, missão cumprida, né? Já chegar lá, missão cumprida. Mas o engenheiro ele tem que ter uma visão bem mais ampla, ou seja, ele tem que estar preocupado, a máquina está funcionando, está atendendo, e está operando, botou para operar novamente. Mas a questão de segurança, ela está funcionando de forma segura? Questão de vazamento, você mesmo falou aí, vazamento, tem algum vazamento de algum produto que pode danificar ou as pessoas ou o meio ambiente, e a vida útil, será que aquilo lá não foi feito uma gambiarra lá de tal forma que aquele troço vai quebrar rápido, né? Vai funcionar um pouquinho e quebra rápido. Existem alguns, para a questão de veículo, né, que eu sempre gosto de exemplificar, mas existe aquelas oficinas aí, o pessoal chama de oficina boca de porco, né, que o cara te leva lá, e o cara só está preocupado em botar para funcionar. Ele chega lá fazendo gambiarra de qualquer jeito, você sai da oficina funcionando, para ele tá ok, né? E um mecânico bom, não. Um mecânico bom, ele vai consertar o carro e tal, vai fazer de tal forma que ele demore a quebrar novamente. Então, está preocupado aí com a vida útil do equipamento. Garantia de disponibilidade. Implantação das instalações, o processo da implantação, o projeto, a montagem, isso aqui são as coisas que interferem na disponibilidade do equipamento, né? Como que esse equipamento vai ficar disponível lá, quanto tempo, qual o percentual do tempo, na verdade, que ele vai ficar disponível. Então, isso aqui tudo interfere, a implantação das instalações, o processo da implantação, o projeto, a montagem e outras ligadas aos equipamentos. É responsável pelos ativos da empresa de maneira ampla, né, a disponibilidade. A disponibilidade é responsável pelos ativos da empresa, por quê? Porque se você tiver equipamentos tem pouca disponibilidade, isso aí vai causar prejuízo na empresa e afeta, então, os ativos aí. Se você tiver, o pessoal da manutenção tem que trabalhar de tal forma para você ter o máximo de disponibilidade possível, para você, isso aí interfere no lucro da empresa. Ok? Confiabilidade. Então, estamos ainda na terminologia, né? As terminologias usadas aí. Confiabilidade. É a probabilidade de um item poder desempenhar uma função requerida, sob dadas condições, durante um intervalo de tempo. Certo? Então, a confiabilidade é uma probabilidade. Por exemplo, se a confiabilidade for 100%, significa que aquela máquina, que aquele equipamento está 100% do tempo, ele está disponível lá para funcionar. E isso na manutenção não é real, né? Não existe algo que não tenha que parar para manutenção, certo? Você sempre tem, os equipamentos sempre estão sujeitos a falhas, ok? Então estão sujeitos aí a falhas. Existem equipamentos, gente, que
tem uma disponibilidade muito alta, tá? No caso da usina nuclear, por exemplo, você tem, a usina nuclear, você tem um circuito de água que passa pela turbina, e tem um outro circuito de água primário, que ele passa pelo reator nuclear, e ele troca calor com essa água que passa pela turbina. Esse circuito primário, no caso, a bomba, por exemplo, do circuito primário ali, ela lida com água radioativa, então essa bomba, ela é feita para ter quase 100% de disponibilidade, ou seja, é uma bomba feita para que a probabilidade dela quebrar seja mínima, mínima, mínima. O que acontece na engenharia, né? Quanto maior não, mas se você... Não vale a pena na engenharia... Isso eu estou falando da usina nuclear. Mas numa situação comum, por exemplo, sem ser a nuclear, na indústria de maneira geral, não vale muito a pena você fazer um equipamento que demora, sei lá, 10 anos, 15 anos para quebrar, certo? Por quê? Porque o custo desse equipamento vai ficar muito alto. Ok? Então, o ideal é que você fizesse uma coisa que não falhasse, né? Mas, porém, chega um ponto que você fazer para não falhar vai ficando muito caro, vai encarecendo muito, entendeu? E aí chega um ponto, o engenheiro trabalha em otimizar as coisas, certo? Um dos papéis do engenheiro é otimizar os sistemas. Então, otimizar os sistemas é o quê? De repente você vai fazer um equipamento que, vamos supor, você vai fazer uma bomba, por exemplo, uma bomba centrífuga, alguma coisa assim, que ela vai ficar 10 anos para dar defeito. A probabilidade dela trabalhar sem dar defeito é 10 anos. Só que essa bomba, de repente, vai custar tão caro que é melhor você fazer uma que demore 5 anos para dar defeito e ter uma bomba de reposição, entendeu? Muitas vezes a opção melhor é essa. Então, a confiabilidade é essa aqui, ó, é a probabilidade de número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ok? A confiabilidade, desempenhar a função requerida, fazer o serviço esperado ou cumprir a missão, num patamar mínimo de performance. Sob dadas condições, aqui está resumindo o que está escrito aqui, né? A confiabilidade é a probabilidade de um item poder desempenhar uma função requerida, sob dadas condições, durante um intervalo de tempo. Então, o que é isso sob dadas condições? As condições de uso do meio ambiente e suas variáveis, os requisitos mecânicos, químicos e físicos. E durante um intervalo de tempo, é a duração da missão, em unidade de tempo. Então, a confiabilidade, ela tem a ver tudo isso aqui, né? A probabilidade, o número de casos favoráveis dividido pelo número de possíveis, desempenhar a função requerida, sob dadas condições, durante o intervalo de tempo. Por exemplo, vamos pegar o caso de um veículo aí de novo. O que seria confiabilidade? A probabilidade dele falhar, certo? Aqui, ó, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Desempenhar a função requerida, certo? Qual é a função de um veículo? Se for um veículo de passeio, né, você pegar o carro e sair com o carro, passear com a sua família e tal, andar com a namorada, com o namorado. Tá. Sob dadas condições. Sob dadas condições, no caso do veículo, seria você andar nas condições a quais ele foi especificado. Por quê? Se você pega o seu carro, vamos supor, você tem um carro que é um carro popular, um Gol, por exemplo, 1.0. Aí aquele carro, as condições normais para ele poder andar, as condições de vias pavimentadas, né? Ele pode andar também em vias não pavimentadas, mas antes que você pega aquele carro, por exemplo, e coloca ele para trabalhar na roça, carregando o saco de café nele o tempo todo. Então, ele está fora das condições que ele foi especificada. Então, a confiabilidade, ela envolve você... quanto que o equipamento é confiável para trabalhar, né? Mas numa determinada condição. Por quê? Se você colocar em condição adversa,
ele vai, a probabilidade de falhar é maior. E durante o intervalo de tempo, certo? Tipos de confiabilidade. Tem a confiabilidade inerente e a confiabilidade operacional. A confiabilidade inerente, ela depende do projeto, da fabricação e da montagem. E a confiabilidade operacional, ela depende de desgastes, corrosão, fadiga, falhas aleatórias e acidentes operacionais. Ou seja, a inerente, ela vai depender a inerente, ela tá fora do âmbito da manutenção. Certo? Ela é o jeito que a máquina coloca. Vamos supor, a empresa comprou uma determinada máquina lá, e aí colocou aquela máquina para... A máquina chegou na empresa. Ok? Foi instalada, a máquina foi instalada. Aí, a confiabilidade da máquina, quer dizer, o quanto você pode confiar que a máquina vai ficar funcionando, vai depender, ela interfere, esses itens aqui, ó, projeto, fabricação e montagem, interfere. Por quê? Se um projeto for muito bem feito ou mal feito, vai interferir na confiabilidade. A fabricação também, a qualidade da fabricação também vai interferir na confiabilidade. E a montagem também vai interferir, certo? Erros de montagem, por exemplo, diminuem a confiabilidade do equipamento. A confiabilidade operacional, ela depende de como a máquina está trabalhando. Desgaste, corrosão, exposição à fadiga, falhas aleatórias e acidentes operacionais. O objetivo da manutenção é manter a confiabilidade operacional dos equipamentos dentro de um patamar mínimo de performance necessária à atividade produtiva. Então, o objetivo da manutenção é isso aí, ó, é manter a confiabilidade operacional dos equipamentos dentro de um patamar mínimo de performance necessário à atividade produtiva. Confiabilidade. Aí tem aqui a questão da implantação e questão da operação, certo? A implantação está ligado com a confiabilidade inerente, como nós vimos aqui, né? A confiabilidade inerente, ela depende da situação inicial da máquina, projeto, fabricação e montagem. Então, olhando para essa figura aqui, para esse esquema aqui, então tem a confiabilidade ideal é igual a 1. Aí eu tenho falhas de concepção, eu posso ter falhas de projeto, isso aqui tudo que diminui a confiabilidade, esse menos aqui, porque leva a diminuição da confiabilidade, né? Então, eu posso ter falhas de concepção, falhas de projeto, falhas de fabricação e falhas de montagem. Por exemplo, existem veículos que eles têm falhas de projeto, certo? Não sei se vocês já ouviram falar aí, mas de vez em quando tem fábrica que faz uma chamada, eles vendem um determinado lote de veículos, né? E faz uma chamada para o pessoal que comprou aquele veículo comparecer a uma concessionária para fazer uma determinada manutenção. Isso é erro de projeto, ok? O próprio projeto já vem com defeito e aí tem que fazer o reparo depois. Existe a falha de fabricação, certo? Na hora que, por exemplo, se tiver um erro de projeto, gente, você pode ter todo o lote, se for uma fabricação em série, né? Se for um erro de projeto, todo o lote vai estar com na verdade, não só o lote, né? Se você tiver um erro de projeto, todos os itens ali vão sair com defeito, certo? O que seria um erro de projeto aí? Alguém poderia falar aí? Seria um erro de projeto. Por exemplo, vamos pegar aqui uma bomba, por exemplo, uma bomba centrífuga. De repente, o rotor dela foi especificado para trabalhar, por exemplo,
vai trabalhar com determinado material e aquele rotor, o material dele não é adequado para trabalhar com aquele material, certo? É um erro de projeto. Ou seja, a bomba, ela vai falhar com tempo curto em relação ao que poderia falhar, não é isso? Você vai trabalhar com determinado produto lá, vamos supor, eu já peguei, por exemplo, na indústria, situações em que tinha água muito salgada, água produzida. No petróleo, existe a água que... O petróleo, quando ele vem lá do poço, né, vem do reservatório, ele vem misturado com água, ok? Aí essa água, ela quando você fura um poço, debaixo do chão, debaixo do solo, um poço, normalmente, um poço de petróleo, normalmente ele tem gás, tem água e tem óleo junto ali, certo? Então, você vem com água associada. Às vezes o gás até consegue, dependendo da posição que fura o poço, né? Às vezes vem sem gás, mas a água sempre vem no meio, entendeu? Essa água, a água é muito comum, né, na Terra, né? Tanto é que se você quiser fazer um poço artesiano, é muito comum você fazer um poço artesiano. Quanto mais na profundidade que se perfura lá para tirar petróleo. Então, vem essa água. Essa água que vem no petróleo, ela vem salgada, muito salgada. Um teor de sal bem maior que o teor de sal da água do mar, certo? E aí, peguei situações em que os tubos eles botaram aço carbono e o tubo estava durando 6 meses. Com 6 meses, os tubos estavam furando. Por quê? Porque aquilo ali foi um erro de projeto, né? No tubo, o material não é adequado para trabalhar com aquele tipo de fluido, entendeu? Com água extremamente salgada. Então, ali era um erro de projeto. Ok? Então, o que pode ser um erro de fabricação? Um erro de projeto, se for uma fabricação em série, ele vai afetar todos os produtos, né, que saem daquele sistema. Se for um erro de projeto num veículo, por exemplo, imagina um veículo aí que foi feito com erro de projeto. Vamos supor que ele foi feito com um erro de projeto lá de um... Vou pegar um caso de um freio, por exemplo. Um sistema de freio, cabo de freio. Aí aqueles cabos de freio, tudo vão romper antes da hora, certo? Agora, se for erro de fabricação, aí se for fabricação em série, sai um lote, não todos os produtos vão sair com aquela falha, mas aquele lote que saiu, que foi fabricado errado, ou lote, ou muitas vezes pode ser, não o lote todo, mas alguns produtos, né, do lote. É comum você ter, por exemplo, um lote, às vezes uma geladeira, por exemplo, que sai um lote todo, sai com defeito, entendeu? É erro de fabricação. Erro de montagem na indústria lá, o pessoal pode montar. Por exemplo, um erro de montagem comum que pode acontecer é o desalinhamento. Você montar um equipamento desalinhado, certo? Se ele for montar desalinhado, você vai ter um erro de montagem. Eu já vi casos aí, já peguei casos, né, que um compressor, por exemplo, de grande porte, ele foi montado, teve um erro de montagem, o pessoal montou ele desalinhado, e com isso ele começou a vibrar muito, uma vibração muito grande, e começou a forçar os tubos a condicionar uma condição de falha dos tubos, por causa do erro de montagem do compressor, aquele compressor de gás, certo? Então, tudo isso aí diminui a confiabilidade, né, do equipamento. E na questão de operação, aí você tem aqui processos anormais de avarias, falhas da operação e manutenção, afeta a confiabilidade operacional, certo? Então, o que faz diminuir a confiabilidade são as questões relacionadas à implantação, que é concepção, projeto, fabricação e montagem, e as coisas relacionadas à operação, que são avarias que acontecem normais, falha na operação ou na manutenção,
Fala na operação, por exemplo, o pessoal de operação está trabalhando errado com uma determinada máquina, entendeu? Colocando ela para operar fora das condições que ela foi projetada, foi especificada. Aí pode diminuir a confiabilidade da máquina, né? Você aumenta a probabilidade de falha. E erro de manutenção, na hora que o pessoal fez manutenção, se a manutenção foi feita errada também, aí diminui a confiabilidade, aumenta a probabilidade de falha do equipamento, ok? Um erro de concepção, hein? O que seria um erro de concepção? A concepção, ela vem antes do projeto, certo? Concepção seria uma ideia inicial. Por exemplo, você vai fazer uma fábrica lá de potes de plástico, por exemplo, entendeu? Aí você pode ter a concepção, é a ideia inicial. Antes, o projeto é ali, o projeto é o quê? O projeto é o cálculo, é o desenho que é feito, certo? É a especificação do material, esse é o projeto. E a concepção é aquilo que vem antes do projeto, é a ideia inicial. A ideia é o seguinte, o que eu vou fazer? Por exemplo, vou dar exemplo aqui de uma questão de concepção, no caso de um veículo, por exemplo. No caso de um veículo, por exemplo, um erro de projeto no veículo, vamos pensar aqui, um erro de projeto no veículo. Vamos pegar, por exemplo, uma picape. Uma caminhonete, né? Uma caminhonete, na verdade. Uma caminhonete, o que seria um erro de projeto na caminhonete? Por exemplo, ela foi projetada lá para poder para transportar, por exemplo, foi feita a concepção dela, foi feita para transportar 2.000 quilos, por exemplo, 2.000 quilogramas, né, 2 toneladas. Aí o eixo dela não suporta 2 toneladas, não nas condições, né? De repente suporta ali estaticamente, mas na hora que está, no momento que está transportando, ela vem a falhar com frequência. A mesma peça falhando com frequência é um indício grande que é um erro de projeto. Um erro de fabricação seria o quê? Seria o eixo de uma caminhonete que foi fabricado com erro, fabricado erradamente, né? Um erro de concepção seria a ideia de se fazer a caminhonete. Antes de fazer o projeto, teve uma concepção. Por exemplo, você teve o plano lá, fala assim, o chefe fala para o engenheiro, projetista, que ele quer uma caminhonete para transportar, por exemplo, andar numa determinada estrada, depois não é naquela estrada, é uma outra estrada, a ideia do negócio é diferente, né? A ideia a ideia inicial foi dada errada. Essa aqui, gente, esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, a confiabilidade em função do tempo, o tempo de operação. Olha o que acontece aqui, ó. Tem os significados das letras aqui, né? A confiabilidade inerente. A confiabilidade inerente, como a gente viu lá, ela depende das condições iniciais, né? Que é projeto, fabricação, montagem e concepção. Então, começou aqui com a confiabilidade inerente. A confiabilidade não depende da manutenção, certo? Ela já foi entregue ao pessoal de manutenção daquela forma. Então, essa linha aqui, horizontal, na parte superior, é a confiabilidade inerente. Ela começou aqui com a determinada confiabilidade. À medida que a máquina vai trabalhando, o que acontece? A confiabilidade dela vai diminuindo. Confiabilidade é o contrário de probabilidade de falha, certo? Então, o que acontece? A máquina começa a trabalhar, a probabilidade de falha vai aumentando,
significa confiabilidade vai diminuir. Então, a gente pode entender dessa forma, certo? Quando eu falar confiabilidade, é o oposto da probabilidade de falha. Então, vai diminuindo a confiabilidade, vai aumentando a probabilidade de falha. Aí chegou num ponto aqui, foi feita uma manutenção preventiva. Tá vendo? Ó? Esse PM aqui é o patamar mínimo admissível para a confiabilidade operacional. Então, a máquina ela vai trabalhar, ela tem que trabalhar acima desse PM, certo? Que é o patamar mínimo aqui, ela tem que trabalhar acima dessa... Imagine que se ela passar ficar abaixo dessa linha aqui, do patamar mínimo, ela não tem condição de estar funcionando, ok? Ela tem que parar. Então, ela veio trabalhando aqui, certo? Veio diminuindo a confiabilidade. Aí, no início aqui, foi feita uma manutenção preventiva naquele item. Aí, subiu, voltou aqui a confiabilidade, voltou lá para cima, lá para a confiabilidade inerente. Aí, ela veio falhando, veio diminuindo de novo a confiabilidade com o tempo, ela vai trabalhando, vai se desgastando, né? Vai ocorrendo um desgaste que é natural dos equipamentos. Aí, aqui houve uma falha. Aí, teve que se fazer uma manutenção. Aí, ela perdeu completamente a capacidade dela de operar, certo? E foi feita uma manutenção corretiva. Aí, com a manutenção corretiva, repare que ela não retornou à confiabilidade inerente, ela ficou abaixo da confiabilidade inerente, tá vendo? A manutenção preventiva, o item retornou para a confiabilidade inerente. Na manutenção corretiva, ela retornou, que ela poderia ter retornado para a situação inerente também, né? Mas nesse exemplo aqui, ela voltou para uma condição menor. Foi se desgastando novamente, aí chegou um determinado ponto, foi feita uma nova manutenção preventiva, aí ela voltou para a condição inerente, ok? Aí foi feito, ela veio com o tempo, vai se desgastando novamente. Aí aqui foi feita uma manutenção preventiva, mais uma melhoria. Aí o que acontece? A melhoria, como o próprio nome diz, né? Ela retornou o item aqui acima da confiabilidade inerente, ou seja, ele ficou melhor do que ele estava no início, quando ele foi instalado, o equipamento, certo? Ficou melhor do que antes. Isso pode acontecer na manutenção, por quê? Porque quem melhor conhece ali a manutenção, quem melhor conhece o equipamento, na verdade, é o pessoal da manutenção, certo? Então, com o tempo, você consegue detectar problemas na máquina e consegue, sim, levar a máquina a uma condição melhor do que ela estava inicialmente. Com isso, o que você ganha? Você ganha em tempo, certo? Ela vai reduzindo a confiabilidade dela. Se você colocou acima daquela linha, significa que ela vai demorar mais tempo para poder atingir uma situação aqui onde necessita de intervenção, certo? Então, aqui vai reduzindo novamente a confiabilidade e aí prossegue, né? E aí, com o tempo, a máquina vai trabalhando dessa forma, ok? Então, assim que funciona. Os equipamentos industriais, gente, eles são feitos para durar muito tempo, ok? Por exemplo, um veículo automotor, ele dura quanto tempo? Uns 20 anos. Aqui no Brasil, o pessoal roda uns 20 anos com carro aí, né? Nos países de primeiro mundo, o pessoal roda menos até. Com países de primeiro mundo, com uns 10 anos, o pessoal já está jogando carro fora, entendeu? Aqui no Brasil, o pessoal costuma rodar em 20 anos, até 30 anos, né? Ou até mais. Na indústria, os equipamentos, eles duram muito tempo, tá? Eu já vi aí motores, os equipamentos trabalhando aí 30 anos, passando disso, né? 30 anos, 40 anos trabalhando. Por quê? Porque na indústria, o pessoal de manutenção, eles trabalham com manutenção preventiva, certo? De vez em quando pode fazer uma melhoria na máquina, aquela melhoria você estende muito a situação dela. E na indústria, assim, a máquina é quase que eterna, perpétua, né? Vamos supor. Por quê? Porque você tem alguns itens ali que são itens de manutenção, itens que dá desgaste, né, normalmente,
E aí o pessoal vai trocando aqueles itens e a máquina continua operando normalmente, né? Motores, por exemplo, motor de combustão, na indústria tem, né, muitas máquinas que são acionadas com motor de combustão, máquinas de grande porte, e aí você tem motores que custam aí na faixa de 1 milhão, 2 milhões de dólares, entendeu? E esses equipamentos, eles são a manutenção desses equipamentos, eles são equipamentos caros, né? Então são feitos ali troca. E quais são os itens de troca de um motor de combustão? Normalmente você troca anéis de pistão, troca ali os mancais, as bronzinas, né, dos mancais. Então, esses itens aí são itens de desgaste, troca isso e o motor continua funcionando normalmente. Funciona aí 30, 40 anos na indústria. Justamente por ser itens caros, né, então o pessoal não gosta de ficar trocando, não troca isso assim, igual de troca de veículo, não. Aqui a confiabilidade operacional também, no caso aqui um exemplo do alto forno da CST, alto forno 1 da CST. Então tem aqui a situação inicial do equipamento, a confiabilidade em função do tempo, é uma curva parecida com aquela anterior, certo? Então tem aqui o limite inferior, essa linha ponto e traço, na parte inferior aqui, limite inferior de desempenho, e aqui em cima tem o desempenho da função planejado, conforme planejado. Ok? Então, o equipamento, ele começa a trabalhar, o item aqui, né, começa a trabalhar, aí, a degradação ao longo do tempo, o equipamento, o item, ele cai aqui, abaixo da curva, ó, curva de deterioração anormal, quebras que ocorrem. Aí a situação 1 e 2 aqui é manutenção de rotina, certo? Você faz a manutenção e traz o item novamente para a condição normal dele de desgaste. Aí a situação 2 aqui, chegou aqui, tem a intervenção de novo da manutenção, ele volta de novo para a condição normal. No item 3, manutenção por melhoria, tá vendo? Você faz uma manutenção por melhoria, ele vai lá para cima. Com isso, você aumenta a vida útil dele, certo? Você ganha mais tempo aí. E você prolonga a vida útil. E assim vai, né? Aí o item 4 aqui, o item 4, ó, uma grande reforma foi feita, tá vendo? Aqui tem o tempo, aqui eu tinha falado em 30 anos, tá vendo o tempo aqui, ó? Se você for ver no gráfico aqui, o tempo embaixo aqui, em 30 anos. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram, antes dos 30 anos, foi feito o ponto 4 aqui, que é grande reforma, foi feita uma grande reforma, ó, melhorando o equipamento, além de sua concepção original. Essa grande reforma levou o equipamento a uma melhoria acima da condição original dele. Então, a manutenção quase que faz milagre, tá? Eles conseguem fazer isso aí, levar o equipamento para situação acima da melhoria. O que acontece? Qual a diferença aí entre a manutenção industrial e a manutenção no nosso cotidiano comum, né? Um veículo ou um item eletrodoméstico? É o seguinte, porque esses itens assim que a gente usa aqui, de itens de consumo, certo? Que são eletrodomésticos, veículos, certo? Esses itens eletrônicos, né? Esses itens, eles são de fabricação em série e eles são, assim, relativamente baratos comparado com equipamentos industriais. Os equipamentos industriais, mesmo que seja itens em série, mas a quantidade de produto fabricado é muito menor do que esses itens de consumo, certo? Você pega um veículo aí, um engenheiro mecânico faz um projeto de um veículo, quantos automóveis são feitos com aquele projeto, né? Você faz aí 10 mil, 20 mil, a não ser que seja uma Ferrari, mas existem algumas Ferraris lá que os caras fazem um número pequeno de item, né? Mas aí o preço também vai lá em cima. Então,
Os equipamentos industriais, eles são feitos, às vezes, são fabricados sob medida, e mesmo quando não é sob medida, quando é item de série, mesmo assim, essa série, ela não tem um número muito grande de fabricação, a não ser componentes pequenos, né, componentes de pequeno porte, muito pequeno porte. Mas, como são números pequenos de produtos fabricados, então eles são caros, são bem caros. E aí, economicamente, é muito melhor você fazer a manutenção desses equipamentos, aí, fazer melhorias, do que você trocar o equipamento. No caso de um veículo, por exemplo, ou de um eletrodoméstico, o que acontece? Você chega aí com um item desse com 10 anos, aí vamos supor, igual aqui em casa, por exemplo, aqui em casa aconteceu aqui com a geladeira uma geladeira que tinha aqui, né, que eu tinha desde quando casei. A geladeira durou até muito tempo, tá? Durou uns 15 anos. Aí ela deu um defeito, aí ela nunca tinha dado defeito, nunca tinha mexido na geladeira, certo? Aí ela deu um defeito, depois de uns 15 anos funcionando. Aí ela foi e veio o técnico para mexer, aí falou, para trocar era o condensador dela, só que o condensador é interno naquela geladeira lá, não era externo. Aí ele falou, para trocar esse condensador aí, vai te custar R$ 700, porque ele é interno, então tem que abrir a geladeira toda, tem que trocar, então vai custar R$ 700. Aí o que a gente fez? A gente não trocou, a gente comprou uma geladeira nova. Por quê? Vou gastar R$ 700, ficar com geladeira de 15 anos, não vale muito a pena. Na indústria isso não acontece não, tá? Na indústria, você tem um equipamento lá, você tem um equipamento. Aí, de repente, fazer manutenção, trocar um item naquele equipamento, igual eu falei para vocês, né? Tem motor lá que custa R$ 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Então, imagina só, o equipamento trabalhou lá 10 anos, aí quebrou, aí você fala assim, vou trocar, igual você troca um carro, né? O carro com 10 anos aí, o cara, às vezes tem gente que troca até antes, né? Mas com 10 anos dá para rodar bem. Aí chega com 10 anos, o cara fala, não vou ficar fazendo manutenção desse carro mais não, estou gastando muito, é melhor eu vender isso aqui e pegar um carro novo. No caso da indústria, o pessoal não faz isso. É até bom que dá trabalho para quem mexe com manutenção, né? Quem vai na área de manutenção. Por isso que a área de manutenção é uma área que emprega bastante engenheiro mecânico aí, né? Vai muita gente para essa área, certo? Por quê? Porque você comprar um equipamento novo é muito caro, então vale muito a pena fazer uma manutenção do equipamento, fazer uma manutenção bem feita, certo? E vai trocando. Normalmente, gente, quando o pessoal implanta uma fábrica, eles não costumam trocar aquele equipamento, não. A não ser troca, às vezes, por questão de que o equipamento se torna obsoleto. Devido à tecnologia, né? Então surge uma máquina aí mais moderna, aí o cara quer a indústria, ela quer, de repente, ela quer modernizar, na verdade, a fábrica dela, né? De repente ela comprou, quando ela montou a fábrica 20 anos atrás, aí era um determinado equipamento, aí surge um equipamento mais automatizado, um equipamento mais moderno, uma nova tecnologia, aí o pessoal costuma trocar por esse motivo, ok? Agora, pelo motivo de dar defeito, não se costuma trocar um equipamento, não. Os equipamentos são muito caros, e aí é melhor fazer a manutenção no equipamento, as manutenções periódicas no equipamento, e continuar trocando. Assim que é feito na indústria. Você vê aqui, ó, você pode ver esse alto forno aqui da CST, que está nesse exemplo aqui, está aqui o prazo, 30 anos. Aí, como foi feito aqui esse ponto verde aqui, esse número 4 aqui, né? Foi feita uma melhoria, foi prolongada a vida útil e ele continua funcionando normal. Tá bom? Continua funcionando aí. Pontos básicos sobre a aplicabilidade do conceito de confiabilidade. Então, os equipamentos não falham. Quem falham são os seus componentes de maneira e tempos diferentes. Então, a gente considera na manutenção que a falha não é no componente. A gente considera que a falha que a falha não é no equipamento, que a falha é no componente. Por quê? Por que isso? Porque se o equipamento parou, a manutenção
o engenheiro de manutenção está interessado em quê? Ele está interessado em saber qual o equipamento, qual o componente que falhou. E avaliar esse componente, certo? Fazer uma avaliação desse componente, ok? Por que esse equipamento falhou? Esse componente falhou? Ele falhou porque uma falha normal de desgaste dentro do normal ou alguma coisa que está ocorrendo diferente, um uso inadequado da operação, uma manutenção anterior que foi feita de forma errônea, certo? Então, ele está interessado no componente em si. O conhecimento do modo de falha dos componentes críticos dos equipamentos que se deseja controlar é fundamental para se determinar a confiabilidade de cada um, e principalmente definir as estratégias de manutenção. Então, você tem que, o pessoal de manutenção tem que conhecer os componentes críticos, certo? Que vão falhar. Nos equipamentos, gente, já existem muitas vezes os componentes que são feitos para falhar, para proteger outros equipamentos mais caros, certo? Por exemplo, no motor de combustão, por exemplo, no motor de automóvel, quem são os componentes feitos para falhar ali? Vamos participar um pouco aí, vamos lá. No caso de um motor de automóvel, quem são os componentes que já são programados para falhar e proteger outros? Ou seja, ele é feito, não assim que você deseja que ele falhe, né? Mas como o desgaste é uma coisa natural que ocorre, então, o que se faz? Se coloca na máquina alguns componentes que são mais baratos para aquele componente falhar e proteger componentes mais caros, certo? Ele falha, isso que é feito na máquina. O engenheiro mecânico, ele faz assim, né? Ele faz de tal forma que algum equipamento, que algum componente mais barato, ele venha falhar e, com isso, ele protege um componente mais caro. O que vocês poderiam dizer de um motor de combustão, por exemplo? Me fala alguns componentes aí que são feitos para falhar mesmo, que ele está programado para falhar logo. Não logo, né, mas falhar primeiro, na verdade. Que componentes seriam isso no motor de automóvel? Uma correia, possivelmente? Correia, exatamente. Ô, professor, mas tipo assim, se um componente falha, automaticamente não vai gerar o dano em outro componente, não? Como? Exemplo, um componente vai falhar. Você falou que um componente... Qual componente pode falhar para que possa proteger um outro componente? Exemplo, o motor inteiro. Por exemplo, a correia não é que a correia é feita assim, né, para falhar, para proteger. Mas, por exemplo, o anel do pistão, ele é feito assim, dessa forma. O anel do pistão, o que acontece com o anel do pistão? Os anéis do pistão, na verdade, né? Ele é feito de um material mais macio do que o material do cilindro, certo? Então, você tem o contato ali do pistão e o cilindro. Com isso, o anel se desgasta e o cilindro não, a parede do cilindro não, certo? Com o tempo, você troca o anel, que é baratinho, que é um material circular, assim, baratinho, anel, é claro, circular. É baratinho, mas você não troca o cilindro, que é caro. Um cilindro de um carro é caro, né? Um valor alto aí de custo. O cilindro, às vezes, ele é integrado ao bloco, e às vezes, se você fosse para motores pequenos, motor de automóvel, até caminhonete, o cilindro é integrado ao bloco. No caso de motores maiores, como de caminhão, por exemplo, você tem o cilindro ele não é integrado ao bloco. Você pode trocar o cilindro sem trocar o bloco. No caso de um motor de carro pequeno, o que acontece? Você troca o anel e não troca o cilindro. O cilindro é caro e o anel é barato. No caso no mancal também, você tem as bronzinas. Eu posso trazer, que eu não preparei, não trouxe aqui tudo, eu não tinha pensado nisso antes de falar, mas eu posso trazer como exemplos aqui para vocês verem, né? Os desenhos. No caso do mancal também, o mancal você tem ali, você tem o quê? Você tem um eixo girando em cima de um apoio, certo? O mancal é um apoio, mancal de deslizamento, no caso, né? Nesse caso, existe a bronzina, que é um material que fica na superfície ali, que essa bronzina, ela é de um material mais macio do que o
o bronzino vai até do nome bronze, né? Era feito de bronze, mas hoje nem sempre de bronze, porque avança a tecnologia, mas ainda o bronze mesmo, né? É feito de material mais macio, e aí essas bronzinas, elas se gastam, se desgastam, troca essa bronzina, e com isso você não troca nem o eixo e nem o bloco onde está apoiado, o mancal, na verdade, que muitas vezes é integrado ao bloco, certo? E você evita. É igual no caso de um fusível na eletricidade, né? Na eletricidade, lá você tem o fusível, aí se você tiver uma corrente muito alta, mais alta, na verdade, do que o normal que se espera trabalhar aí, o que acontece? Você queima o fusível, mas evita que queime o chuveiro, por exemplo, queime o condutor, né? Então você queima só o fusível, e aí o fusível é baratinho para ser trocado. Então, existem esses componentes assim no motor, ok? Não, beleza. No caso de uma correia lá, por exemplo, a mesma correia, ela é feita, a correia de borracha, ela falha e você troca a correia, mas aí você não troca a polilha, que é mais caro. Aí você fala, pode causar dano, mas aí nesse caso, se for aí você avalia, né? Se for causar muito dano, aí você faz uma manutenção preventiva, que é o caso, por exemplo, da correia dentada lá, que aciona o comando de válvula do veículo. Uhum. Se não for causar muito dano, como, por exemplo, a correia do gerador, a correia lá que aciona o gerador elétrico, né, e a bomba de água. Nesse caso aí, o pessoal não troca a correia. Só para você ter uma ideia, eu fui trocar no meu carro, no meu automóvel, eu fui trocar a correia dentada, aí deu lá a quilometragem, é especificado em 40 mil quilômetros, né? Aí deu os 40 mil quilômetros, eu fui trocar, falei com o mecânico lá para trocar a correia dentada. Aí eu peguei e falei com ele, aí tinha a especificação da correia dentada, da correia do gerador, acho que não tinha, né? Aí eu falei com ele assim, vem cá, né, já que você vai mexer, não é melhor trocar a correia do gerador logo, não? É porque eu tinha um outro carro, no outro carro meu, quebrou a correia, outro carro anterior, né? Quebrou a correia do gerador. E eu estava viajando com o carro, entendeu? Aí eu fiquei sem gerar. Eu consegui chegar em casa, porque não estava tão longe assim, e aí a bateria sustentou ali, né? A carga da bateria, ela sustentou. O farol estava de noite também, até chegar em casa. Mas a direção hidráulica, por exemplo, parou de funcionar, porque é a mesma correia aciona o gerador, aciona e a bomba da direção hidráulica. Aí eu fiquei sem direção hidráulica, mas fiquei com direção mecânica, só ficou mais dura um pouco, e tive que vir às pressas, eu não posso, se a bateria der para chegar em casa, ok, né? Aí no outro carro, aí eu levei no mecânico, o cara trocou. Aí no outro carro, aí eu falei com ele, quando fui trocar a correia dentada, eu falei, vem cá, não tá, no manual acho que não estava especificado. Eu falei, não é bom trocar, já vai mexer logo, trocar a correia do gerador, não? Ele falou, rapaz, isso aí não costuma trocar, não, isso aí não está especificado o valor para trocar, eu nem sei se está na hora ou não está, entendeu? Você normalmente deixa quebrar e troca. Por quê? Porque o dano é menor, entendeu? É menor. Mas, por exemplo, esses veículos você pegar um ônibus, por exemplo, da aviação, a aviação Águia Branca, a aviação Itapemirim, nesse caso, tem um primo meu que é engenheiro mecânico, ele trabalhava lá trabalha ainda na Águia Branca, hoje ele não está mais com manutenção, mas trabalha lá ainda, mas ele trabalha com manutenção. No caso dos ônibus, não, eles fazem manutenção tudo corretiva para evitar que o ônibus quebre na viagem. Por quê? Porque se quebrar, se falhar na viagem, aí você tem um problema maior, porque você tem ali todos os passageiros, né, 40, às vezes tem mais, dependendo do tamanho do ônibus, e aí às vezes gera um transtorno, né, todinho, aí a questão da empresa, o nome da empresa, ela estava no ônibus da Águia Branca, da Itapemirim, o ônibus quebrou, e fiquei na estrada. Então, para evitar esses transtornos, eles preferem fazer toda a manutenção preventiva de as correias, tudo, rolamentos, todos esses itens aí, eles trocam preventivamente, ok? E eu falei com o mecânico não quis trocar, eu preferia trocar, porque
quer ficar na estrada, né? É um item que não é caro, o item, né? Correr é um item barato. Não, entendi. Eu perguntei justamente por causa disso, porque eu passei por uma situação que foi a correia dentada que arrebentou e aí perdi válvula, um monte de coisa, entendeu? Aí por isso que eu falei, porque eu fiquei na dúvida, né? Se o caso, se a correia arrebentou, ela não protegeu nada, ela estragou, foi mais coisa. Por isso A que correia dentada, realmente, você tem que ficar esperto ali na quilometragem, né? Não pode deixar passar, não. Aí tem que ficar esperto, tá ligado mesmo? Se quebrar, você perdeu válvula, né? estragou, foi um monte de coisa. Tem que ficar ligado. Tem que pegar o manual do carro e olhar mesmo, você vê lá o manual quanto que é, 50 mil quilômetros, 40 mil. Alguns carros são 60 mil, você pega carros com motores maiores de 2.0, às vezes costuma ser de 60 mil. O carro com motores menores costuma ser de 50 mil, 40 mil. Mas aí é bom ficar esperto mesmo, para poder não tomar esse prejuízo, né? Porque uma correia dentada, para ser trocada, custa uns R$100 aí, talvez um pouquinho mais, né? Agora, se perder válvula, aí você deve ter gastado uma grana boa, né? Não foi barato, não. Pois é, aí o problema é grande, entendeu? Mas tá bom. Agora, no caso da correia, a correia do gerador, aí não tem esse prejuízo, só tem não tem esse prejuízo, não causa muito dano. A única problema que tem é você ficar na estrada mesmo ali, se não der tempo de sua bateria de você chegar numa oficina. Mas se a bateria estiver boa, até dá para você andar bem, tá? Eu andei aí uns 30 quilômetros aí, com o farol ligado. Mas não tem essa questão do grande dano, ok? Não tem isso aí. Show, valeu. Então, as estratégias de manutenção, o que seria essa estratégia de manutenção, né? A estratégia de manutenção os planos mesmo que o engenheiro e a equipe de manutenção, o programador de manutenção, né, vai fazer ali para estabelecer quais são as estratégias que ele vai utilizar. Por exemplo, aonde que ele vai usar manutenção corretiva e aonde que vai ser preditiva, aonde vai ser preventiva, quais são as análises que eu vou fazer na manutenção preditiva, certo? Então, são as estratégias que ele vai traçar para tentar aí ter maior confiabilidade maior confiabilidade, certo? Diminuir a probabilidade de falha. Como eu falei, né, tem um amigo meu aí que formou comigo, trabalha no setor de manutenção, ele é até gerente de manutenção hoje de uma empresa grande aí, ele falou que trocou de dono lá, e dele que o dono que chegou, o novo proprietário, falou que não ia mais investir em manutenção preventiva e preditiva, não, que é um custo muito alto, investir em manutenção preventiva e preditiva, e queria fazer só corretiva mesmo, entendeu? Mas aí depois ele mudou de ideia. Ele viu que não é assim, né? O que acontece, gente? Olha só, aqui nós estamos se muda de país para país também, tá? Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, nós estamos no Ocidente, né? A gente é muito influenciado pela cultura ocidental. Mas se você for em alguns países da Ásia, ali, muitas vezes você pega culturas diferentes. Às vezes o cara lá, às vezes não tem o pessoal não tem muita norma de segurança do trabalho. Praticamente nem tem. Teve um colega meu aí que foi em países asiáticos, lá o cara falou, rapaz, lá o cara trabalha lá em cima, o operador, o cara trabalha lá em cima, no alto, no prédio, no alto do navio, soldando, sem equipamento nenhum de segurança. De vez em quando morre um cara lá, cai, e para isso aquilo é normal, entendeu? Não tem... É a cultura deles, né? Não dá muito ibope. E aí vai para as outras questões também, questão ambiental. A gente aqui, né, tem preocupação com o meio ambiente. Isso é recente também, né? Até se você pegar aí 40 anos atrás, começou muito depois da Segunda Guerra Mundial e foi aumentando essa questão no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, nos países do primeiro mundo, tá? No Brasil demorou um pouco mais ainda, não tinha essa preocupação com o meio ambiente, preocupação com segurança do trabalho, e essa questão de custos também, não se tinha muita ideia disso, entendeu? Então, nem todos os países estão no mesmo patamar. Se você for, às vezes, um país
como eu falei lá, né, o país no continente africano, na Ásia, eles têm uma ideia diferente. Até aqui mesmo, no Brasil, quando eu estava tem o quê? 20, foi em 97, né? Tem o quê? Tem 24 anos. Estava na empresa aí, no setor de manutenção, isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu tive que fazer eu estava estagiando, na verdade, na empresa, setor de manutenção. Aí me botaram para fazer, o gerente me colocou para fazer vários procedimentos, né? Porque eles queriam enquadrar na norma, pegar esses certificados aí da ISO, então precisava ter muitos procedimentos, na verdade, para fazer manutenção. Só que naquela época estava começando ainda no Brasil, eu sei que essa manutenção preventiva, manutenção preditiva, isso nos países do primeiro mundo já estava há muito tempo, que estava começando. Só que tem toda uma questão cultural aí, isso aí há 20 anos atrás, o próprio gerente virou para mim e falou bem assim, rapaz, eu estou fazendo isso aí, mas isso é para inglês ver, entendeu? Isso é só para conseguir o certificado aqui, não vou aplicar isso não. O cara falou desse jeito, cara. Mas hoje não, hoje esse negócio, hoje está bem mais, tá bem mais implementado isso hoje, né, na cabeça das pessoas do que antigamente. É igual você pega aí há 20 e poucos anos atrás, o pessoal muitas vezes não usava nem EPI direito, entendeu? Equipamento de proteção individual, né, de segurança. Aí você falava, os caras não usavam. Já peguei, por exemplo, soldador, por exemplo, o cara não usava, o cara sem usar o avental. O avental, entendeu? De couro. Aqui, o cara não usava, os caras não usavam, não tinha. Isso há 20 anos atrás, tá? Não tinha. Você falava com o cara para usar os equipamentos, o cara não usava, o peão não usava, entendeu? Aí teve um cara lá que eu até achei engraçado, né? Que ele não queria usar de jeito nenhum, eu falei com ele. E hoje não, hoje se você. Hoje, se o cara não usar, é motivo até de demissão de justa causa, entendeu? Então, como essas coisas... Hoje não, isso já há 10, 15 anos atrás já começou assim, né? Colocaram como sendo motivo de demissão de justa causa, se o cara for pego sem o EPI, sem equipamento de proteção individual, aí os caras começaram a usar, né? O cara não quer perder o emprego dele, mas com justa causa. Mas antes de colocar, os caras não queriam usar, falavam que atrapalha, entendeu? Vai botar uma luva, fala que atrapalha. Aí eu até lembro que um soldador, uma vez, eu mandei ele usar, ele não queria usar, não. Aí eu peguei e falei com ele assim, mas eu vi no livro mesmo, né, a falta a falta do avental, você pega radiação no corpo aqui, e o camarada pode ficar infértil, né? Quando eu falei isso com ele, rapidinho, eu falei, colocou um avental. Na hora que tocou nesse assunto aí dessa questão, rapidinho o cara falou e colocou. E realmente causa problemas, assim, a radiação no corpo, né, ela causa alguns tipos de problema. Então, o avental, ele protege um pouco ali. Então, essa ideia também aí de manutenção, você vai encontrar de empresa para empresa, pode ter diferenças, na cultura de país para país, né, também tem diferença. Então, padrão de falhas dos equipamentos. Aí, ó, a curva da banheira. Aí tem 3 fases aqui. A curva da banheira. A curva da banheira é essa aqui, que tem um formato mesmo, a curva da banheira, né? Na verdade, a curva de falhas ao longo do tempo. Ela é apelidada de curva da banheira. Ela tem 3 fases, ó. A fase 1, que é falhas iniciais ou prematuras, chamada de wear in. A fase 2, que é a operação normal, e a fase 3, que é envelhecimento, o wear out, né? A curva da banheira se aplica em componentes individuais e não em equipamentos distintos. Então, a curva da banheira é essa aqui. Ela tem aqui, ó, a fase inicial, você tem taxa de falhas, aí você tem falhas iniciais, que são devido às condições iniciais do equipamento. Tem algumas falhas iniciais aqui, ok? Aí essa taxa de falha cai com o tempo, ela começa alta e cai com o tempo. São ajustes, né, que você tem que fazer aqui.
a fase inicial do equipamento. Depois ela entra na fase normal, na operação normal, que é a fase 2. A operação normal ela tem uma taxa de falhas aqui constante, com operação com tempo, certo? Tem uma taxa de falha constante. Essa curva é diferente dessa aqui, tá? Não confunda, não. Essa aqui é o seguinte, isso aqui é a probabilidade de falha do equipamento, ele vai se desgastando, e aqui falhou. Essa aqui é a taxa de falhas. A taxa de falha que é constante, né? Não é uma falha, é a taxa de várias falhas, é constante com o tempo. E depois chega na fase de envelhecimento. Aí quando chega na fase de envelhecimento, você tem um aumento da taxa de falha. Ok? Aumenta muito. A curva da banheira, né, se aplica a um componente, não ao equipamento. Aí, supondo um equipamento composto de 100 componentes individuais, por exemplo, uma bomba, por exemplo, né? Rotor, carcaça, bocal, eixo, gacheta, certo? Chaveta do eixo ali. Então, ó, a curva da taxa de falhas do equipamento é igual a 100 curvas das banheiras se sobrepondo, de acordo com as características de cada componente. Então, a curva da banheira ela é para um componente. Então, você vai ter uma curva da banheira para cada um dos componentes do equipamento. Aí, a curva da banheira para o equipamento em função de componentes críticos que operam juntos, representa o período comum de falhas iniciais. Depois operam em condição normal, certo? Manutenção eficiente e eficaz, reposição de peças, reparos, ajustes. O equipamento retarda a alcançar a região do envelhecimento. Aqui, tem o equipamento, existem então equipamentos críticos, certo? Os equipamentos críticos são aqueles que estão mais sujeitos, componente, desculpa. Existem os componentes críticos, que são aqueles que estão mais sujeitos à falha. Por exemplo, no caso de uma bomba centrífuga, por exemplo, o equipamento crítico ali de falha seria, por exemplo, a gacheta, o rolamento. O rolamento, na verdade, é um equipamento crítico de falha da bomba, certo? Ele está mais sujeito ao desgaste. O rolamento é sempre um equipamento crítico, né? Por quê? Porque o eixo ele fica, se for um eixo com rolamento, não for com mancal de deslizamento, o que acontece com o eixo? Ele não tem movimento relativo ali em relação ao rolamento, porque o rolamento ele tem uma parte que fica fixa com o eixo, que gira junto com o eixo, e tem uma parte que fica fixa ao mancal, certo? E quem vai ter um movimento relativo ali são as esferas do rolamento e a pista do rolamento, certo? Então, quem vai falhar aí nesse caso, o equipamento crítico de falha, é o rolamento. Como eu falei lá no caso do veículo, né? No caso de um veículo, quem são os componentes críticos de falha, por exemplo? As correias são críticas, que são de borrachas. Rolamentos, certo? São críticos, rolamento rolamento ali da roda, do carro. Como eu falei, os anéis, né? Anéis de pistão, bronzinas, todos eles são equipamentos críticos. Eixo não é, do veículo não são equipamentos críticos, ok? Então, você tem aqui, ó, o equipamento crítico, aí você tem o componente A, componente B, componente C. E tem os componentes não críticos naquele componente. Aí o envelhecimento, você pega um componente crítico, por exemplo, faz um reparo dele e substitui esse componente. Aqui é a curva de falha de componentes. Eu tenho a taxa de falhas, né? Então, é o seguinte, aqui o histórico da manutenção, a primeira geração, que é da manutenção, que é de 1940, década de 40 e década de 50, você tem aqui as taxas de falhas com o tempo, devido ao envelhecimento, essa taxa de falhas,
ela aumenta bastante, né, no final aqui depois de muito tempo. E nessa época aí da década de 40, década de 50, fazia-se basicamente a manutenção corretiva, ok? Não se tinha da manutenção preditiva e preventiva. Aí a segunda geração, que foi até a década de 70, aí tem essa curva que as falhas iniciais, operação normal e o envelhecimento. Nesse caso, começou a ter a manutenção preventiva por tempo. E aquela ideia, né, de trocar um componente antes dele falhar, estabelecer um tempo para se trocar esse componente. Então, é a segunda geração. Não está mostrando aqui, mas a geração de hoje já é com manutenção preditiva, após a década de 70, que é a questão de você analisar, fazer uma análise dos componentes, e essa análise, ela te dá, ajuda a interpretar quando é que tem que intervir na máquina para fazer uma manutenção preventiva. A vantagem de você fazer uma preditiva é o quê? Porque a preditiva você não precisa de parar a máquina. As análises preditivas, né? Você faz as inspeções, você medir a vibração da máquina, tem que medir justamente com ela funcionando mesmo. Isso te ajuda ali a tirar várias conclusões sobre a máquina. Ok? Conclusão aqui, né? Para determinados equipamentos que operam com uma taxa de falha mais ou menos constante, sem um modo de falha predominante, as chamadas intervenções programadas, além de desnecessárias, a maioria das vezes só contribuem para diminuir a confiabilidade mediante a introdução de problemas devido a erros de deficiência, de manutenção, montagem e instalação. Isso aqui é o seguinte, nem todos os componentes você precisa estabelecer uma manutenção preventiva. Por quê? Porque tem componentes que eles não falham, ele não tem uma taxa de falha mais ou menos constantes, alguns componentes, entendeu? Eles têm falha de forma aleatória. Nesses componentes, você agir com uma manutenção preventiva é desnecessário. Por quê? Você vai parar o equipamento, você vai ficar parando o equipamento desnecessariamente, e o outro que você pode até introduzir aí falhas devido à manutenção, certo? Aí, para muitos componentes, simplesmente não existem práticas eficazes de manutenção preventiva programada, pois suas falhas são aleatórias. Então, existem, por exemplo, uma falha aleatória é a falha por fadiga. Certo? A falha por fadiga é uma falha aleatória. Você está trabalhando o equipamento, o componente ali, de repente ele falha. Não tem muito como prever, não. Entendeu? No caso de esse é um tipo de falha, né? O erro humano. O erro humano é responsável por grande quantidade de falhas dos equipamentos de produção. Falhas de bomba centrífuga, distribuição... Aqui tem um exemplo, né, de falhas em uma bomba centrífuga, distribuição das causas. Aí tem aqui, deficiência de manutenção, incidência, 30, erros de montagem, incidência, 25, condições de serviço em desacordo com o projeto, 15, operação inadequada, 12. Aqui tem esse número aqui, ele indica o que mais causa a falha numa bomba centrífuga, no exemplo da bomba centrífuga aqui. Erros de fabricação ou processamento, 8, uma incidência de 8. Problemas de projeto, uma incidência de 6. E defeitos de materiais, uma incidência de 4. Então, você tem aí, a maior parte dos erros são de falhas humanas. A manutenção preventiva tradicional, com o tempo, manutenção preventiva baseada na condição. Essa manutenção preventiva baseada na condição é que ela está associada com a manutenção preditiva. O que seria isso? Seria o seguinte, por exemplo, um rolamento,
você troca lá com manutenção preventiva baseada no tempo, certo? A correia dentada, que a gente fala muito nela aí, né? Correia dentada, ela é baseada no tempo. No caso do carro, em vez de tempo, você usa quilometragem, né? Que é o tempo, mas o tempo efetivo, né? O tempo que ele está ligado com o tempo que ele está efetivamente operando. O motor está operando ali. E baseada na condição, seria um equipamento que você faz uma análise dele, faz uma análise por esse tipo de análise aqui, essas técnicas, técnica de manutenção preditiva, análise de vibração. A gente vai estudar isso aqui mais a fundo também no nosso curso de manutenção, aqui na nossa disciplina de manutenção. Ferrografia. Ferrografia, por exemplo, é você pegar um óleo e examinar o óleo e ver o tamanho tamanho e quantidade das partículas de aço que tem de material que tem naquele óleo, certo? Então, se você tiver existe uma quantidade aceitável, né, de partículas, você tem um desgaste aceitável. Aí, isso tudo tem gráficos, tem tabelas, aí se você faz periodicamente um exame de ferrografia no óleo e detecta lá que aumentou muito a quantidade de partículas, ou o tamanho das partículas, aí você fala, opa, está na hora de intervir nessa máquina que está havendo um desgaste fora do normal, certo? Aí a lubrificação não está bem feita ou alguma coisa que está ocorrendo ali. Esses exames, gente, de manutenção preditiva são parecidos aí com os exames que se faz no corpo humano. Por exemplo, para saber colesterol, vocês acham que não está nessa idade ainda não de fazer esses exames, né? Eu, por exemplo, tenho que fazer todo ano tem que fazer esses exames. Quer dizer, vocês aí conversar com o médico de vocês, né? Mas no meu caso, por exemplo, na minha idade, eu até já bem mais novo, né? Com 30 anos aí eu já fazia. Você faz os exames lá, mede, faz o exame de sangue, mede taxa de açúcar, taxa de colesterol, de triglicerídeo, né? De vários tipos de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. E aquilo ali, o médico, com aquele resultado que você faz no laboratório lá, leva para o seu médico ele olha aquele resultado, e aí ele vê lá, se o seu colesterol está alto, ele falou, pô, então você tem que reduzir aqui gordura, o consumo de gordura, você tem que reduzir aqui bacon, aí se o seu triglicerídeo está alto, ele vai falar, você tem que reduzir açúcar, reduzir doce, reduzir massa. Então, em função daquele exame, o médico vai te dar alguma orientação ali para você seguir, para você cuidar da sua saúde. O engenheiro de manutenção, ele faz também esse diagnóstico com a máquina. Ele pega, por exemplo, o óleo de um motor, ou de um diferencial, de um redutor, por exemplo, e analisa, se for, principalmente equipamentos grandes e caros, né, custosos, você pega você analisa aquele óleo de tempos em tempos. Às vezes você não precisa nem de parar a máquina, você tira uma amostra do óleo, manda para um laboratório, você encaminha para um laboratório, aí chega no laboratório, eles vão fazer o exame e vai te dar o resultado. Com aquele resultado você pega, você olha, você fala, opa, se tiver, você pode medir, por exemplo, o pH do óleo, pode mandar medir ferrografia, tudo isso, né? A viscosidade do óleo, pode medir. Com isso você sabe a condição da sua máquina. Você está na hora de intervir, de tomar uma ação ou não, certo? Espectrometria, termografia medida da temperatura, né? Ultrassom. Então, existem várias técnicas para você fazer a medição. A manutenabilidade. Manutenabilidade é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e procedimentos e meios prescritos, dada aí pela norma NBR 5462, né? Manutenabilidade nada mais é do que o seguinte, é o grau de facilidade de execução da manutenção do equipamento em questão.
A manutenabilidade é a facilidade de você fazer manutenção no equipamento. Se você tiver um equipamento que tem mais facilidade de fazer manutenção, ele tem maior manutenabilidade. Um que é mais difícil você fazer manutenção, ele tem menos manutenabilidade. Isso acontece com muitos veículos. Por exemplo, tem veículo que é mais fácil você fazer manutenção do que outros, né? Existe não sei se vocês conhecem o Maré, ele já saiu de linha, já tem tempo, né? Mas eu peguei essa época aí do Maré, e o Maré era um carro assim, pessoal, é um carro até foi bem vendido, porque é um carro que potente, chegou um carro com Maré da Fiat, chegou com 5, ele tinha 5 cilindros, 2.4, 2.400 cilindradas, certo? 2.400 cilindradas, ele tinha... Deixa eu ver aqui o chat, tem alguém falando aqui, show. Tá? Uhum. Ele tinha 2.400 cilindradas, tinha 20 válvulas, na verdade, né, 4 válvulas por cilindro, e aí empolgou o pessoal, uma aceleração na potência, não empolgou. Mas uma coisa que o pessoal passou a reclamar depois foi da questão de manutenabilidade dele. Era difícil fazer manutenção no Maré. Para trocar a correia dentada do Maré, você tinha quase que desmontar o motor inteiro do carro, entendeu? Isso aí o que acontecia? O custo de manutenção era muito alto. Por exemplo, enquanto o pessoal cobrava aí, vamos supor, valores aí da época, né, R$100 para trocar uma correia dentada dos outros veículos, o mecânico cobrava R$300, né, R$300, R$400 para trocar do Maré. Por quê? Por causa da quantidade de horas que ele gastava para trocar. Ele gastava muito tempo, tinha que desmontar muita coisa mesmo do Maré, né, para trocar. Então, é um exemplo aí de manutenabilidade. Os carros... tem carro, por exemplo, meu carro, esses dias, eu fui fazer manutenção nele, é um Peugeot. Ele deu um problema ali no comando, olha só, deu um problema no comando do ar-condicionado. O comando do ar-condicionado é uma peça pequena, né? Comando que você imagina é o quê? Botão, não tem nem nada eletrônico, muito eletrônico, não. É botão e um circuito elétrico básico, entendeu? Só que para trocar o comando, o cara tem que desmontar o painel inteiro do carro, entendeu? Então, isso aí é uma questão de baixa manutenabilidade. Ou seja, dificuldade de fazer manutenção no carro, certo? No caso da indústria, no caso do veículo, gente, né, dos veículos, o que acontece? Eu até tenho uma teoria, eu acho, assim, como engenheiro mecânico, eu acho que o pessoal faz isso de propósito em alguns carros, só pode, porque o engenheiro mecânico, né, o engenheiro de forma geral, ele vai saber ali que as facilidades e dificuldades da manutenção. Na indústria, não se faz isso. Na indústria, eu trabalhei muito com projeto industrial, né? Quando você faz um projeto, você termina você acabou o projeto, esse projeto é feito a gente faz um RASOP do projeto. O que é isso? Você faz uma reunião com o pessoal de diversas áreas e aquelas pessoas, o engenheiro projetista apresenta o projeto e as pessoas dos outros setores, eles vão questionando, colocam várias questões para ver o que você não pensou ali e que pode, assim, você tem um RASOP, depois você não entrega o projeto, você apresenta, depois você volta mexendo no projeto de novo. Mas, por exemplo, aí o engenheiro projetista, ele apresenta o projeto para o pessoal do setor de engenharia de segurança do trabalho, o pessoal da manutenção, o pessoal de operação. Então, o pessoal de manutenção, por exemplo, eles olham ali a questão de manutenabilidade do seu projeto. Ele fala assim, pô, você deixou isso, não tem espaço para eu colocar, por exemplo, uma ferramenta ou colocar a mão para tirar uma determinada peça? Se não tiver, ele vai reclamar, entendeu? O cara de manutenção já vai chiar na hora. Ele vai falar, pô, mas aí vai ficar complicado para mim, para fazer manutenção nesse equipamento, aí vai ficar complicado.
Então, existe essa interação aí na indústria entre o engenheiro projetista e o pessoal da manutenção, certo? O pessoal da manutenção, às vezes é um engenheiro de manutenção e às vezes não, às vezes pode ser um técnico de manutenção, um cara bom também, né? O cara vai te dar uma orientação ali para ver se tem espaço para você poder colocar a mão, passar a ferramenta para poder mexer num determinado item, espaço para você retirar um determinado item, certo? Então, essa é a questão de manutenabilidade. A ideia de manutenabilidade é essa, ok? Ó, para as mesmas condições e recursos de trabalho, quanto menor o tempo médio de execução do serviço de manutenção do equipamento, maior será a sua manutenabilidade do mesmo. Ou seja, então, a manutenabilidade é a facilidade de fazer manutenção. Quanto menor o tempo para você fazer o serviço, maior é a manutenabilidade, certo? Então, eu falo que esse equipamento tem maior manutenabilidade. Por exemplo, se o cara vai trocar a correia dentada de um veículo lá, de um automóvel, se ele consegue trocar aquela correia dentada em meia hora, aí eu falo que tem uma manutenabilidade fácil. Se ele gasta 4 horas para conseguir trocar, o mesmo mecânico, né? Não vou falar, também pode ter a questão do cara ser melhor ou maior, mas vamos supor, o mesmo mecânico, ele vai trocar, ele troca de um carro, ele troca em meia hora, do outro carro, ele troca em 4 horas. Então, o que acontece? Então, o que ele trocou em meia hora tem mais manutenabilidade, ok? Porque é mais facilidade de fazer manutenção. O que interfere na manutenabilidade? Quais são os... O que interfere aí? Os fatores de projeto que interferem, né? Padronização e intercambiabilidade de componentes, facilidade de acessos. Isso aí o projetista tem que prever, já, né? Facilidade de acessos, limpeza e desmontagem, melhoria das condições de trabalho durante a manutenção, por exemplo, segurança e conforto. Por exemplo, você vai fazer lá, o cara vai fazer manutenção, aí na hora que ele vai fazer manutenção, você tem que passar a mão do lado de um negócio que rasga a sua mão, entendeu? Se você vacilar um pouquinho ali, você rasga a mão. Então, não foi muito pensado em questão de segurança. Ou queima a mão, entendeu? De repente tem um ponto muito quente, você passa a mão e queima o braço, por exemplo. É questão de segurança. Instrução de manutenção de desenho de fabricação, sobressalentes, facilidade de inspeção, facilidade de você fazer inspeção, facilidade de troca de peças, não necessidade de regulagens complexas após a desmontagem, facilidade de detecção de falhas para monitoramento de parâmetros com indicadores de anormalidade. Pessoal, parar por aqui então hoje, né? Agora que eu fui me tocar na hora aqui, já vai dar 7 horas aí. Deixa eu falar, eu pediria vocês para poder botar o nome, todo mundo botar dar um oi aqui, para poder aparecer na lista de presença, tá ok? Essa lista de presença tem que, como eu falei para vocês, os órgãos de fiscalização aí, tá vendo? Isso aí, beleza, dá um oi, um olá aí, qualquer coisa assim. Isso aqui vai ficar gravado, né, a aula, e aí para comprovar que a aula foi dada e teve participação. Isso é devido à aula não presencial, tá? Porque devido à aula não presencial, o Ministério Público pediu para a gente poder comprovar que a aula foi dada. Toda a aula a gente gravar e ver que teve participação dos alunos, ok? Ok, então? Então, ficamos por aqui, então. Vocês têm mais pergunta aí, mais comentário, alguma coisa? Alguma sugestão, comentário? Vou disponibilizar isso aí lá no Ava, tá? Já estou com o meu Ava funcionando, como eu falei, então vou disponibilizar o slide e o vídeo e o arquivo do chat, tá bom? Algum comentário aí, alguma dúvida? Fala aí, Matheus, Janaíne, alguma dúvida? Tudo tranquilo pra mim, professor. Tudo show. Pra mim é tudo tranquilo. Essa aula é tranquila, sem dúvida não. Beleza, então. Tranquilo, professor, também. Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos encerrar por aqui, então, tá bom? Deu a hora já. Então, até mais para vocês. Obrigado pela presença.
Até mais, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite. Professor, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.